Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Se você quiser ler na sua Bíblia, se não, pode acompanhar comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado ao céu, depois de ter sido dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhes e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Quem pode dizer um amém por isso? Amém. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas aqui essa noite ao Senhor. Nos expomos a Tuas palavras, as Tuas verdades, e contamos porque de homens não vão fluir transformação, mas de Ti todas as coisas são possíveis. Eu oro aqui essa noite para que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor possa ministrar o nosso coração, e não só trazer informações, mas trazer transformação contundentes na nossa vida. Coisas que só o Senhor pode fazer. Cobre aqui as nossas vidas, nos abençoe, abra os nossos ouvidos para as Tuas verdades e transforma o nosso espírito no espírito da eternidade, como o Senhor nos chamou para viver numa nova natureza, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, se você ainda não tem lugar aí, tem alguns lugares ainda soltos, pode se assentar, fica tranquilo. Eu quero começar a mensagem de hoje dizendo que nesse momento aqui da história, Jesus já tinha subido aos céus, e aqui Jesus tinha dado instruções para os seus discípulos, dizendo para eles que eles receberiam autoridade para ministrar às nações. Eles seriam: olha, vocês vão ser minhas testemunhas na Judeia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Mas ele deu uma ordem, ele disse: esperai até que do alto sejais revestidos. E vamos dizer uma coisa, talvez esperar já venha sendo o mal da nossa geração. A gente não sabe esperar. Eu aprendi, já não faz pouco tempo, que entre a revelação de Deus na minha vida e a execução da revelação daquilo que Ele me deu, existe um lugar chamado tempo. Nem tudo que Deus te mostra é para ser imediato. Porque muitas vezes aquilo que Deus está te mostrando, Ele não está te entregando presentes, Ele está te entregando sementes. Então Deus te dá uma visão dizendo: eu vou fazer isso, então eu vou te dar uma semente para que você possa plantar, cultivar, e que depois que isso frutificar e florescer, você vai viver o que eu estou te mostrando. Existe sempre um tempo entre receber e desfrutar. E talvez se a gente falasse só disso, a gente já poderia tocar em dores que vivemos hoje como sociedade, de pessoas, de famílias, de jovens que não têm entendido o tempo da maturidade, do processo do tempo. Pessoas que não sabem esperar. Depois talvez da invenção do micro-ondas, onde tudo se faz com 3 minutos, a gente já não tem tanta expectativa quando falamos a longo prazo. Mas hoje eu não quero falar sobre esperar. Eu quero falar de algo talvez mais profundo do que esperar, que é obedecer. Porque esperar também é obedecer. E talvez a gente olhe e pense o quanto que obedecer pode parecer simples. Mas foi a obediência de Cristo que fez com que Cristo triunfasse sobre todo o principado e toda a potestade. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas
por obediência ao Pai, ele se despiu da sua glória, desceu e morreu. E a Bíblia diz, em morte de cruz. Talvez a gente não tenha dimensão de que Cristo, a qualquer momento na crucificação, na via dolorosa, a qualquer momento na sua jornada, Cristo poderia ter pedido ajuda aos anjos. Satanás propôs isso. Ele disse, sobe no alpendre e se joga, porque o Pai vai dar ordem aos teus anjos para te pegar. Ainda sendo 100% homem, era 100% Deus. E talvez você e eu não vamos entender isso, mas ele era Deus sendo homem, e homem sendo Deus. A qualquer momento do sofrimento, talvez no jardim, quando suava sangue, ele poderia ter pedido a um anjo. E a Bíblia diz até que apareceu um anjo lá. Ele poderia ter pedido ajuda e ele conseguiria essa ajuda. Mas a Bíblia diz que por obediência, ele decidiu ficar até o final. Pergunta para o seu irmão que está aí do seu lado, você está disposto a ficar até o final? Está disposto a pagar o preço até o fim? A Bíblia diz que não é bom aquele que começa, é bom aquele que termina. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O Espírito parava sobre as águas, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Então disse Deus que a luz era boa, e este era o primeiro dia. O que Deus estava dizendo? Tudo que é bom não é medido pelo começo, mas é medido pelo fim. Então a pergunta que você fez para o seu irmão é, será que você está disposto a obedecer até o fim? Está disposto a pagar o preço por aquilo que você viu até o final? Porque essa é a prova contundente que fez Abraão ser o pai da fé. A Bíblia diz que ele foi pai da fé não só porque ele respondeu e disse sim, mas porque ele teve paciência de esperar e obediência para permanecer por 25 anos se mantendo firme na promessa que recebeu. Obedecer. Como é difícil obedecer. Talvez para você e para mim, superficialmente, seja fácil obedecer. Mas eu quero provar para você que obediência é um exercício que começa muito difícil, depois vai ficando fácil. E quando você pensa que está fácil, fica difícil de novo. Porque obedecer a Deus está ligado a estar dependente da vontade, do governo e da direção de Deus a todo e qualquer momento sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra alguns textos comigo, eu quero provar isso para você essa noite. O primeiro texto que eu quero abrir com você é Romanos capítulo 10, verso 9, texto clássico de evangelismo. Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos, capítulo 14, verso 9, vai algumas páginas adiante. Romanos, capítulo 14, verso 9 diz: por essa razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Para ser Senhor dos vivos e dos mortos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz: cresçam, porém, na graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Interessante aqui, é que tanto Paulo quanto Pedro não apresentam a salvação antecipadamente à obediência. Ele diz que Cristo é Senhor e posteriormente a ser Senhor se torna Salvador. Ainda que a salvação é pela graça, ele está dizendo para mim e para você, obedeçam a Ele, porque Ele é Senhor. E essa é a grande verdade da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Talvez você não saiba disso, mas a cruz foi a maior transação comercial de todos os tempos. E se isso te assusta, talvez você não está lendo a Bíblia direito, porque a Bíblia diz que fomos comprados pelo sangue de Jesus. E não foi por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você pode dar um sorriso para o seu irmão e dizer, você é uma mercadoria valiosa. Você vale ouro, irmão. Você vale ouro.
Porque a Bíblia diz que você e eu fomos comprados. E eu poderia falar só sobre ser como fomos comprados, mas a Bíblia diz que porque pecamos, porque Adão pecou, fomos destituídos da glória de Deus. Então Cristo veio e pagou com o seu sangue a transação, dizendo: agora todos eles são meus. Todos são meus. Então fomos comprados. Mas éramos escravos, a Bíblia diz que éramos escravos da morte e dos pecados. E porque Cristo morreu no nosso lugar, agora somos livres e filhos de Deus. Ainda que somos comprados, somos chamados de filhos. Mas nós nunca podemos nos esquecer que alguém pagou o preço pela nossa vida. E isso faz dele, antes do nosso Pai, ele faz dele nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, ele diz que a salvação ela vem posteriormente à obediência, ao reconhecimento dessa soberania, dessa supremacia, desse senhorio de Cristo. Ele diz que se eu confessar com a minha boca que Jesus é Senhor, ele não está dizendo: eu te aceito, Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. Se você dizer: eu te aceito, Jesus, ele está dizendo isso, não, ele está dizendo: se você confessar com a sua boca que eu tenho dono, e meu dono é Jesus, e com o seu coração crer que ele é o seu dono, então você recebeu salvação. Porque se ele é o seu dono, então agora tudo na sua vida parte do princípio que existe uma autoridade estabelecida sobre você a partir de agora. E a gente, se temos um Senhor, nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que o nosso Senhor quer que a gente faça. Essa é a supremacia de Cristo. Não só nós, mas todo o mundo espiritual, todo o mundo físico, está sujeito, está debaixo da autoridade desse homem que morreu e ressuscitou. Prova que ele entendia isso e morreu por isso, está no livro de João. Se você quiser abrir comigo, João capítulo 14, verso 15. Deixa eu ver se apareceu. João 14, 15. Eu fiquei sabendo que sua leitura bíblica está atrasada no final do ano, então nós vamos pôr a sua leitura bíblica em ordem essa noite, tá bom? Fica tranquilo. O seu da semana está garantido. Que passou, né? Aqui vem você vai ler tudo direitinho para terminar o ano bem. João 14, verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Lucas capítulo 6, verso 46 diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Não obedecem o que eu digo? Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. A mensagem de Deus tem Hebreus, se quiser colocar Hebreus aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Mesmo sendo filho, ele obedeceu. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos os que te obedecem. Jesus é Senhor e Salvador quando obedecemos a mensagem e a voz dele nas nossas vidas. Esse é o milagre da salvação. O milagre da salvação não é quando eu choro, mas quando eu estou disposto a abrir mão da minha vida para obedecer o que ele mandou que eu fizesse. Talvez isso te custe tudo, e esse preço de tudo na sua vida é pequeno perto daquilo que ele fez por você. Talvez o que você não entenda não é negociável. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, pergunta para ele assim: Jesus é Deus para você? Jesus é Deus? Olha para o outro lado, pergunta para ele: Jesus é Deus? Porque a gente sabe que muitos de nós vivemos uma vida que, infelizmente, não é palpável, esse senhorio e essa deidade de Deus. Mas se o Senhor é Deus, se Jesus é Deus,
Ele tem direitos absolutos sobre as nossas vidas. Se Jesus é Deus, Ele tem o direito de estabelecer padrões universais e não é negociável isso. A nossa humanidade diz, não, mas isso tudo é relativo. Não, irmão, tem coisa que é absoluta. Porque se Ele disse, é. E Ele tem direito de dizer coisas absolutas sobre você e sobre mim, porque foi Ele que nos formou antes da fundação do mundo. E talvez a nossa humanidade tente relativizar isso, mas a verdade é que se Ele é Deus e Ele nos criou, Ele pode falar verdades absolutas para a gente, isso se é imutável nas nossas vidas. Ponto final. Ah, mas eu não concordo, tudo bem, não concorde com isso, é direito seu, mas isso não anula a supremacia dele sobre nós. A menos que você diga, não, então ele não é Deus. E aí você vai cair nos mesmos problemas que os apóstolos tiveram. Porque as pessoas diziam, ele não é Deus, então Deus tinha que descer, provar com sinais, milagres e maravilhas a autoridade dele. E até hoje ele está fazendo isso. Há pouco tempo atrás, eu conheci um homem que o ministério dele é evangelístico no meio do Islã. Através da vida dele, mais de 1 milhão de homens já se converteram a Jesus Cristo através da vida dele, do Islã para o cristianismo. E os testemunhos que ele conta é, os homens sonham com Jesus na madrugada. Porque não existe outra oportunidade, eles não têm outra abertura para ouvir falar de Jesus, então Jesus aparece para eles em sonhos. Há pouco tempo atrás, na pandemia, houve-se um testemunho, contaram esse testemunho algumas vezes, de pessoas que iam às igrejas desesperadas, atrás de consolo, atrás de refrigério, já doentes, mentalmente e emocionalmente doentes, mas não acreditavam em Jesus, e no meio de um culto, alguém chegava para ele falando em línguas estranhas, e ele ouvia no seu idioma nativo, que Jesus era Deus, e se convertia ao cristianismo. Jesus ainda prova a sua deidade ainda hoje, porque existem homens que não estão dispostos a reconhecer a deidade de Deus. Que Jesus é Deus, Ele estava lá no princípio de todas as coisas. E se Ele estava lá, o que nós devemos reconhecer dEle, não é aprender dEle como um profeta e dizer, uau, as palavras dEle não se perdem. Se Ele é um mestre, então nós devemos ouvir suas palavras e tentar replicá-las. Mas se Ele é Deus, então nós devemos a Ele a adoração. Se Ele é Deus, nós devemos adorá-lo com todo o nosso coração e o nosso ser. E adorar a Deus não é quando as nossas lágrimas caem. Adorar a Deus é quando obedecemos, mesmo muitas vezes não entendendo o porquê de obedecer. Para muitas pessoas, Deus é bom nos momentos fáceis. Jesus só é Deus quando nós nos alegramos. Mas eu quero te dizer que Jesus é o Senhor, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Mesmo quando os nossos planos são frustrados, os nossos sonhos são frustrados, Jesus continua sendo Senhor das nossas vidas. E por isso nós devemos adorá-lo com todo o nosso coração, sabendo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Na Bíblia, por mais de 250 vezes, Paulo chama Jesus de Kyrios, de Senhor. A palavra traduzida para Senhor na Bíblia é Kyrios, que é a exemplificação de um escravo se dirigindo ao seu amo, ou um súdito se dirigindo ao seu rei, provando que Cristo não é só Senhor porque nos comprou, mas Ele é Senhor porque nos governa. Então Paulo dizendo nas suas cartas por 250 vezes, Ele é o meu governador. E se Ele é o nosso governador, se é Ele que nos governa e é Ele que abre a porta para a salvação, nós precisamos entender que tudo parte da obediência a Jesus Cristo. Jesus, Ele mesmo dizendo em João capítulo 28, verso 20, Ele diz, ide, fazei discípulos. Esse texto todo mundo conhece, né? Mas Ele diz assim no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e então eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Ide e pregai o evangelho, fazei discípulos, mas vocês vão ensiná-los obedecendo, e ensinando eles a obedecer.
tudo o que eu lhes ordenei. Obedecer é fundamental. Porque obedecer é a mortificação da minha razão e da minha carne. Obedecer é o sacrifício do altar da minha razão. Obedecer é dizer para mim mesmo, ainda que eu tenha todas as armas na minha mesa, na minha cabeça, nas minhas mãos, ainda assim, eu quero submeter isso à sua vontade. E talvez você possa dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não vou no boteco, eu não faço mal para ninguém, então eu estou obedecendo. Isso ainda é muito raso perto do lugar de obediência que ele merece na sua vida. Porque aquilo que você deixa de fazer, muitas vezes não é obediência, é conforto. Porque quando você obedece, normalmente isso te custa muito caro. Sabe quando você está realmente obedecendo? Quando você não quer obedecer. Quando você diz, está doendo, e você continua lá. Ainda que doa, eu vou permanecer na decisão de obedecer. Como isso está escasso hoje em dia, não é verdade? Como isso está escasso. Permanecer. Jesus disse, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Às vezes a razão de não experimentarmos mais de Cristo nas nossas vidas é porque ainda não aprendemos a obedecer, permanecendo nos lugares que Ele nos chamou para estar. Os apóstolos entenderam isso, pagaram o preço da obediência com a sua própria vida. Qual deles morreu de morte natural? Não sei, João. E quais discípulos dos discípulos morreram de morte natural? Nenhum deles. Policarpo morreu com uma flechada no coração. A história diz que o sangue dele, o sangue do coração dele, apagou uma fogueira. Quantos nas ruas de Roma, com mordaças na boca, sendo queimados vivos, permaneciam obedecendo? Agora, há poucos dias atrás, um pastor no Paquistão morreu. Deram para ele 3 oportunidades de cancelar a sua devoção a Jesus Cristo. 3! Ele, a mulher e 2 filhos. Os filhos foram poupados, mas ele pagou com a vida o preço de aceitar e obedecer Jesus Cristo. Porque isso é permanecer. Quer conhecer mais Jesus? Pegue tudo o que você sabe dele, põe em prática, obedeça, mesmo que isso te custe toda a sua reputação. Mesmo que isso custe todo o seu dinheiro, mesmo que isso custe toda a sua felicidade, obedeça. Porque se você for infeliz seguindo Jesus, nós podemos pegar nossa Bíblia e jogar fora. Mas eu estou sofrendo, a Bíblia diz que é a minha leve e momentânea tribulação. Diga para o seu irmão, se você está sofrendo, é leve e momentâneo, perto daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? O que você está vivendo e sofrendo é leve e momentâneo. A obediência é a resposta do sacrifício, do nascimento e da encarnação. A obediência é a resposta de alguém que entendeu quem é Jesus. Porque no início de todas as coisas, quando cantávamos aqui do Éden, nós sabemos que lá nós perdemos o contato com o Pai. E Cristo veio restaurar esse contato, porque nós pecamos. Romanos capítulo 5, verso 12, se você quiser abrir comigo, por favor, eu vou gostar. Os textos principais eu gosto que a gente leia junto. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós estávamos submetidos ao pecado, porque o pecado entrou. E sabe qual é o problema do pecado? O problema do pecado é como encaramos o pecado. Porque nós encaramos o pecado como a transgressão da lei, como se você faz o que faz porque você quer apenas. E sim, o pecado é uma decisão.
Mas o pecado ele não surge apenas do seu comportamento. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que o pecado é um problema de natureza. Naturalmente somos pecadores. Porque está entranhado no nosso DNA. Isso não exime de você de lutar contra o seu pecado. Eu sinto muito se está doendo, mas esse é o seu papel, lutar contra o pecado. Mas a Bíblia diz que nós somos naturalmente, por causa de Adão, pecadores. O pecado, ele não apenas nos faz transgredir a lei, mas ele é uma deformação. O pecado nos deforma a perceber quem somos na dimensão de Jesus Cristo. Ele faz a gente estar cego para o propósito de Deus na nossa vida. Porque enquanto estamos pecando, não estamos aptos ou prontos para viver aquilo que Deus sonhou que a gente vivesse. Então é uma deformação. E o grande problema é esse, porque a gente deformado, a gente não está pronto para chegar nesse lugar. Por isso que, se o problema é natureza, se o pecado é por natureza, intrínseco dentro de nós, alguma coisa precisava ser feita. Porque no Antigo Testamento as pessoas traziam um cordeirinho todos os anos. E a Bíblia diz que eles traziam o cordeiro e sacrificavam o cordeiro pelos seus pecados, mas a Bíblia diz que esses pecados não transformavam o homem. Eles apenas redimiam, eles apenas apagavam da memória de Deus, dizendo: olha, eu estou apresentando aqui o meu pecado, mas isso não está me mudando. Mas quando Cristo vem caminhando no deserto, e a Bíblia diz que ele está chegando no Rio Jordão, ele olha para um homem, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus. E João faz essa afirmação: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode tirar a deformidade moral que você carrega. Jesus é o único que pode tirar a deformação emocional que você carrega. Jesus é o único que pode tirar a deformidade da criação e da natureza que eu e você carregamos. Jesus é o único que pode fazer isso. É o único que pode mudar a natureza. Porque ele diz que se você nascer de novo, você vai ser uma nova criatura. O convite de Deus, de Jesus para Nicodemos é: venha, Nicodemos, você sabe tudo, mas não consegue mudar a si mesmo. Você sabe de tudo, Nicodemos, você é altamente ilustre na nossa sociedade, mas você sabe que existe um buraco dentro de você que você não consegue mudar sozinho. Então eu te dou um convite: nasça de novo. E Nicodemos diz: como? Como que eu posso nascer de novo? Eu já sou velho, eu vou entrar de volta na barriga da minha mãe. Ele diz: não é isso, Nicodemos. Se você nascer de mim, da água e do Espírito, então você vai ser uma nova criatura. Eu quero te dar algumas verdades aqui. Sabe essas coisas que eu e você lutamos todos os dias, cotidianamente, tentando lutar para vencer? A grande verdade é que Cristo precisa entrar nessa equação. Se enquanto lutarmos com a força do nosso braço, com a força da nossa vontade, com a força da nossa disciplina, muitas vezes a gente não vai conseguir viver a transformação que Cristo espera de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja não vai te dar a transformação que você quer. Todos os cursos do mundo não vai te dar a transformação que você quer. A única pessoa que pode realmente mudar você, e mudar intrinsecamente, mudar lá no âmago da sua essência, chama-se Jesus Cristo. Ele pode mudar todas as coisas na sua vida. E se você entender isso, você vai entender o convite dele para Nicodemos. Quando ele diz: Nicodemos, cabe você a nascer de novo. Porque foi isso que ele veio fazer. Ele veio nos dar a esperança de que nós não estávamos perdidos em nós mesmos, que através dele nós tínhamos uma saída. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem saída.
você tem uma saída. Se você quiser, pode dizer para ele, porque talvez ele precise ouvir isso. Se você quiser, ainda existe uma saída. Ainda existe uma saída. Para o seu casamento, ainda existe uma saída para o seu casamento. Ainda existe uma saída para os seus filhos. Ainda existe uma saída para o seu marido, para a sua esposa. Ainda existe uma saída para o seu negócio. Ainda existe uma saída para a sua vida profissional. Ainda existe uma saída para você mesmo, para as suas dores. Existe uma saída. E talvez você está lutando com a força do seu braço, mas eu quero te apresentar alguém que venceu a morte no seu lugar. E diz para você, através de mim, você pode encontrar uma nova vida, através de uma nova natureza. Acabou. Por isso ele venceu todos os inimigos. E a Bíblia diz que ele colocou debaixo dos seus pés. Para que se hoje eu levantar a minha mão e disser, eu quero esse Jesus, nenhuma algema que te prendeu até aqui terá poder de te segurar daqui adiante. Você crê nisso? Se você disser sim hoje, e talvez você vai dizer assim, mas o pastor acabou de falar que não é eu que aceito, é ele que me aceita, porque ele é meu Senhor, sim. Mas a Bíblia diz que se eu confessar Jesus com a minha boca, publicamente ele vai me confessar diante do Pai. Então se você disser com a sua boca, eu quero viver debaixo desse senhorio, não há nada, meus irmãos, que Jesus não possa transformar na sua vida. Nada. Talvez você é jovem aqui e você está preocupado com o seu futuro. Eu quero te dizer uma coisa de alguém que viveu o que está falando. Se você entregar o seu futuro, se você entregar a sua juventude para Jesus, Jesus cuida do seu futuro para você. Se você decidir obedecê-lo agora e fazer tudo o que Ele quer que você faça hoje, o seu futuro está garantido nele, ele é o penhor do seu futuro. Porque a Bíblia diz tudo que o homem plantar, se você plantar hoje santidade, se você plantar hoje obediência, amanhã você colherá alegria, paz e prosperidade na presença de Jesus. Aleluia! Eu quero terminar a noite de hoje dizendo que a resposta de Jesus para Nicodemos não foi enigmática para alguns. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 3, diz assim: em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, de verdade lhes digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus disse, ver e entrar. Ver e entrar. Jesus disse que se nascermos de novo, viveremos e entraremos. Eu quero dizer para você aqui hoje, que se você estiver debaixo desse senhorio, Deus vai te mostrar coisas novas que você não estava vendo. Deus vai te mostrar novos campos. Deus vai te mostrar novas visões. Deus vai te mostrar novos sonhos que vão partir dele, porque ele é a fonte da salvação. Se você estiver debaixo do senhorio de Jesus, você vai ter a capacidade de ver coisas que aqui e agora você não consegue ver. Porque existem coisas que só são acessadas com uma nova natureza. E ele diz, não é só ver, você também vai entrar no reino de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você estiver debaixo desse senhorio, quantos aqui querem estar debaixo desse senhorio? Você não vai só ver, mas Jesus vai te dar acessos. Você vai entrar em portas que hoje você não entraria. Porque ele diz, eu sou Ele vai abrir portas para que você possa entrar. Se você nascer de novo, talvez você está aqui, mas pastor, mas parece que nada está acontecendo na minha vida, eu estou fazendo tudo certo. Você está fazendo certo com a natureza errada.
Você está fazendo certo com a força do seu braço. E Jesus não te chamou para fazer isso. Ele disse: submetei, obedecei, estáis comigo. E a partir de mim, você vai vencer o seu pecado. Ele disse: aprendei de mim que sou manso. Deixa eu te dizer uma coisa. De verdade, e eu quero encerrar com isso. Obedecer Jesus é fácil. Renunciar ao que você precisa para obedecer Jesus é que é difícil. O grande problema dos homens não está em obedecer Jesus, mas está em renunciar à sua própria carne, os seus próprios desejos, para estar pronto para obedecer Jesus. O que Jesus quer de mim e de você é obediência. Mas essa obediência não é possível se não renunciarmos o nosso velho homem, para abraçarmos o novo homem e estarmos com ele para viver uma nova vida. O que Jesus quer de mim e de você? Uma nova vida, obedecendo ele através dessa nova vida. Amém? Quantos aqui querem obedecer Jesus essa noite? Eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar.